dirigindo a uns professores, e aí eu usei esse termo, mas é um buraco negro na escuridão. Tipo, eu quis dizer que existia um vazio, uma lacuna. Então eu usei essa expressão e na mesma hora eu fui corrigido. Então você vê que uma simples expressão que eu usei teve uma conotação baseada, uma conotação nesse aspecto. Então, assim, às vezes no dia a dia da gente, a gente faz coisas que, querendo ou não, a gente acaba evidenciando sem querer isso. Então, acho que a gente precisa cada vez mais policiar isso e dizer não ao racismo, né? E acho que a gente precisa também entender que o racismo não é só cor. Quando eu discordo de todo um contexto, até levar uma evidência racista, eu acho que a gente precisa conversar. Desejar uma boa tarde a vocês. Acho que é muito bom estar com vocês. Queria adotar todos. Vamos fazer um Big Brother só com os residentes e professores, né? Para a gente poder discutir essas coisas. Mas aí, obrigado mesmo. E acho que a secretária entra também e ela dá uma fala aí no final de vocês. Foi uma bela fala, Rafael. Acho que a gente faz muito isso durante o nosso dia. E aí agora eu chamo o nosso palestrante, né, Marcelo. Acho que no final, Fátima, ela pode fazer uma fala de encerramento e fechar a nossa palestra. Marcelo? Oi, Todo seu esse momento. boa tarde, gente. Prazer estar aqui com vocês, com todos e todas, essa tarde de hoje. E aí a gente vem fazer uma palestra sobre um assunto extremamente importante, né, para a educação, para uma educação saudável, né, do nosso município. É um problema mundial, né, foi muito pontual a fala de Rafael, né, quando ele cita, né, esses pequenos detalhes que muitas vezes a gente não tem nem a noção, né, da profundidade que é isso para quem ouve, né, e a origem daquilo que se é dito, né. Nosso país ele é o último país do mundo a abolir a escravidão, né, e aí a gente ainda vem lutando, né, lutando para que o povo negro, o povo, principalmente de periferia, ainda consiga igualar os locais de acesso em todos os campos, né? Tanto na área da educação, quanto no mercado de trabalho, né? Quanto nas escolas, relacionadas os melhores empregos, os melhores salários, né? Então, antes de tudo, né, queria me apresentar para quem não me conhece. Sou Marcelo Guerra, sou residente da REDEC, né, responsável por tratar desse assunto da educação nas relações étnico-raciais. Eu preparei um material aqui para vocês, não muito cansativo, uma coisa mais lúdica, com bastante recurso iconográfico, né, com pinturas de época e com vídeos e alguns mecanismos que a gente pode estar, a gente vai estar, além de utilizando aqui, a gente pode também estar utilizando com nossos alunos, né. Acredito que boa parte dos ouvintes são professores de história, né? Fico feliz, bastante feliz. Acredito que a secretaria também depois pode pensar um outro momento para a gente fazer algo mais aberto, que a gente inclua outros professores, pois é um assunto que ele não se limita, né, só a professores de história, pois ele tem um ramo de preocupações que ele é interdisciplinar, né? Interdisciplinar, né? Como você citou, a linguagem, né? Aí nos gestos também, né? A questão historiográfica, né, do nosso país. E aí a gente hoje vem falar sobre essa educação nas relações étnico-raciais e a gente vai fazer um resgate histórico, né? A gente vai entender o porquê que hoje a gente está falando disso, o porquê que hoje existem leis para afirmar, para fazer com que escolas, municípios, estados, escolas públicas e particulares implementem o ensino da história e da cultura africana, afro-brasileira e indígena. Né? Africana parte daquilo que é puro africano e é reproduzido aqui no Brasil.
afro-brasileira é o que é nascida no Brasil, mas criada por africanos, e indígena que é nativa da nossa terra, né? Então, hoje a gente pega os planos político-pedagógicos, né, as bases curriculares, né, os cronogramas, os planejamentos das escolas, e só se discute essa questão da identidade étnico-racial quando se fala ou do 13 de maio ou do 20 de novembro. Né? O 13 de maio, a assinatura da Lei Áurea, e o 20 de novembro, né, é o aniversário de morte de Zumbi, conhecido como o Dia da Consciência Negra. Então, a gente percebe, a gente que eu falo, quem pesquisa, quem estuda essa área, né, a gente percebe que é muito pouco, poucos momentos na escola, durante um ano letivo, a se falar de um assunto tão importante, tão sério, e que as nossas crianças, nossos adolescentes, acabam muitas vezes sofrendo na pele, né? Pois o Brasil, ele é o segundo país mais negro do mundo. A população negra do Brasil, ela é a segunda colocada no mundo, só perde para a Nigéria. Então, se falando da questão demográfica brasileira, 52% da nossa população é negra. Então, a maioria da população ela é do contingente negro, mas essa população ela não está ainda nas tomadas de decisões, né? Ela ainda não está figurando como lideranças políticas, né? Quando conseguem ter essas lideranças políticas, muitas vezes se cooptam, né, pelo sistema capitalista, enfim, acabam deixando essa luta toda para trás. Então, eu preparei um material aqui, eu vou estar abrindo ele aqui, tá? Eu queria dizer também que, antes de iniciar, eu estava assistindo um repórter, e hoje entrou de assunto de prioridade do Conselho da ONU, racismo sistemático e brutalidade policial, né? Devido a tudo que vem acontecendo no mundo, né? Devido a tudo que vem acontecendo nos Estados Unidos, os fatos recentes aqui no Brasil, né? Também, não sei se vocês vêm acompanhando, mas de ontem para ontem teve alguns assassinatos em São Paulo, de jovens negros, né, em periferia, e que foram filmados e, inclusive, hoje conseguiram identificar, né, um dos assassinos era um policial. E aí, como é que a gente vai tratar esse assunto tão difícil, tão delicado, que trata de várias coisas, trata de saúde, né, saúde mental dos alunos, trata de segurança pública, trata de sociologia, trata de história, né, trata de biologia, né, porque o estereotipo do homem, da mulher negra, muitas vezes já tem uma ligação direta com a pobreza, com a marginalidade, né, a nossa forma peculiar de ser no mundo, né? Então, antes de eu começar a apresentação, queria dizer a vocês que vocês estão livres para me interromperem, tá? Eu vou falando, eu vou apresentando, tal, mas a hora que vocês quiserem me interromper, questionar alguma coisa, podem ficar à vontade. Tá todo mundo vendo? Sim. Vamos lá. Então, educação nas relações étnico-raciais da África ao Brasil atual. Quando a gente fala em educações nas relações étnico-raciais, a gente sempre a disciplina de história é uma ferramenta bastante importante para a gente entender isso aí, porque a gente entendendo o processo de construção da sociedade brasileira, a gente vai ver que o processo educativo, a escola, ela também está atrelada a essas modificações, sendo que ela vai demorar muito tempo ainda para que pessoas comuns venham a ter acesso. Né? Para vocês terem ideia, a partir do século XVIII, do final do século XVIII, que pessoas que não eram
da corte começam a ter algum acesso ao ensino, aprendizagem. Né? Então, era só quem podia estudar eram membros da corte. E no Brasil não existiam escolas. Então, quem era membro da corte, eles tinham que viajar, muitas vezes para a Inglaterra, né, que era onde se tinha o melhor ensino nesse período colonial. Vou iniciar aqui a gente começar a nossa reflexão com um provérbio africano, né, que fala o seguinte: até que os leões inventem as suas próprias histórias, os caçadores serão sempre os heróis das narrativas da caça. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Enquanto o povo negro, enquanto o povo da periferia não conseguir alcançar os seus locais de poder, os seus locais de trabalho, os seus locais de viver em paz, a história ela sempre vai ser contada por quem colonizou, né? Até que os leões inventem suas histórias. Quem são os leões? Os leões é quem são caçados. Quem foi caçado foi o povo africano que veio ser escravizado. Então, um dos primeiros detalhes de nós professores, mudar a nossa linguagem é quando a gente falar em escravo. A palavra escravo, ela dá uma conotação de que quem é escravo, ele aceita a condição de ser escravo. E, na verdade, o que aconteceu foram sequestros, né? Sequestros, e essas pessoas, elas viraram escravizados, né? Então, o escravo é aquele que ele aceita a escravidão e partilha dela, e ali ele nasce, vive e morre, né? O escravizado é quem é imposto àquela condição. Então, em nenhum momento, né, no período da história da humanidade, houve gentileza ou houve cordialidade entre quem colonizava e quem era colonizado, né? Vamos lá, né? Eu sei que vocês sabem, mas só relembrando. O termo colonização. Colonização é aquela ação de um povo chega do seu determinado lugar com o seu etnocentrismo, com todas as suas informações centralizadas na sua história, e diz que aquele outro povo ele é inferior. Isso é colonizar. E aí a colonização ela parte do sequestro de pessoas, da exploração dos recursos naturais daquele lugar que aquelas pessoas viviam. E o continente africano ele sofreu isso bem antes de 1500, bem antes da chegada dos portugueses aqui, tá? Quando a gente começa a falar sobre esse processo da educação, né, dentro desse assunto, quem chegava aqui no Brasil na condição de escravizado, os negros escravizados e as negras escravizadas, eles já traziam no seu arcabouço toda a sua cultura, todo o seu conhecimento, as suas ciências, né? Desde a utilização, desde a fundição do ferro até as escrituras pelos povos Alçá, né? Que foi uma das etnias que vieram para cá, que eles eram islâmicos, e aí eles na condição de escravizados, mas eles tinham a sua língua própria escrita, né? Quando eles trazem toda essa riqueza que eles tinham, nada disso vai poder ser utilizado aqui. Tudo que eles trazem, a sua educação, a sua religião, os seus costumes, seus hábitos, sua cultura, vai se tentar, na verdade, se apagar, né? E com o processo histórico, a gente vai ver que esse homem, essa mulher escravizada, ele vai resistir. E aí a educação no processo histórico brasileiro, da reforma jacobina ao ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Então, gente, uma correção. Esse termozinho aqui, a reforma jacobina, ele não existe, tá? Eu confundi as reformas. Essa reforma foi uma bem mais recente. Na verdade, o nome da reforma é Reforma Pombalina. O que foi essa reforma? Na época do governo do Marquês de Pombal, ele foi um dos governantes do Brasil no seu período colonial, né, no século XVIII. E aí, essa reforma, ela faz com que o negro da terra,
Repare bem, o indígena, ele não era chamado de indígena ou índio, ele era chamado de negro da terra. E esse negro da terra, ele era catequizado pelos padres jesuítas, desde o início, desde a chegada em 1536, né? Outros dizem 1528, mas é nesse período aí que começa a chegar pessoas escravizadas no Brasil e os padres jesuítas começam a ensinar a língua, na verdade, o latim, né, para os índios. E aí, esses índios, eles eram os escravos. Antes da chegada dos africanos, a mão de obra escrava era a mão de obra indígena. E aí se inicia o primeiro processo histórico educativo no Brasil, pois os padres jesuítas começavam a ensinar a língua para com que os indígenas conhecessem as rezas e aí eles deixassem as suas religiões originais. Eles deixassem de cultuar a natureza, que era a sua na verdade, não era, né? Continua sendo a forma do índio se conectar com Deus, assim como os povos africanos que vão chegar aqui, né? Quando eles trazem as suas religiões de lá, de África, eles se interagem com as populações indígenas. A maioria dos pesquisadores vão falar que os povos bantu são os primeiros a chegarem aqui no Brasil. E aí, esses povos bantu, eles tinham habilidades com a medicina alternativa, né? Podemos dizer assim, com a questão da utilização das ervas, das folhas, para as curas, para os processos de cura. E aí, dentro desse processo histórico, a gente pode citar alguns pontos que vão nortear a nossa discussão. Colonização, né, que eu falei já um pouco, a escravidão, né, que aí que é o que acredito que o professor de história ele conhece bem isso, o livro didático sempre nos limitar a esse assunto, né, o livro didático de história, né, que é a escravidão, que é esse processo diaspórico. O que é isso? Diáspora. Diáspora é essa transição, né, da África para as Américas, né, porque a gente sabe que a escravidão não aconteceu só no Brasil, mas também na América do Norte, na América Central, nas Ilhas do Caribe. As revoltas, né, que vão acontecer, inúmeras revoltas, né, o povo negro escravizado, ele não vai aceitar e nem vai fugir, né, dessa tão dura idade da humanidade, né? A abolição que vai acontecer teoricamente em 1888, a sua cultura, né, que é aquilo que a gente conhece como cultura popular, basicamente no Brasil, geralmente ela é oriunda de matriz indígena ou de matriz africana. Então, dentro dessas culturas, a gente pode citar o samba, a gente pode citar o maracatu, a gente pode citar o coco, a gente pode citar a capoeira, a gente pode citar o jongo, a gente pode citar inúmeras, o tambor de mina no Maranhão, inúmeras expressões culturais de matriz africana ou indígena. As perseguições, né, pois o Estado brasileiro, com o fortalecimento e com a estruturação de alguns segmentos culturais, como a capoeira, como a religião do candomblé, eles foram proibidos por lei. Existiam leis do Estado que proibiam a expressão dessas determinadas manifestações de origem negra, né? O racismo, que é algo que se origina dentro desse processo histórico nacional, dessa inferiorização do homem e da mulher negra, afro-brasileira, antes africano, né? E aí a gente passa a ser visto como pessoas que vão estar sempre vinculadas à marginalidade, à informalidade. E a educação, né, que é o nosso ponto-chave de discussão aqui dessa tarde de hoje, né? Como a gente pensar isso e levar isso para nossos alunos, não só para que eles não sejam racistas, não só para que eles aprendam basicamente a história e a cultura brasileira, né? Mas para que também o aluno negro ele possa ter confiança, ele possa se sentir aceito
independente da sua classe social, independente da cor da sua pele, independente do seu segmento cultural ou do seu segmento religioso, né, a gente entender como esse processo de educação ele contribui na elevação de autoestima, ou também pode ocorrer de nós, professores, criarmos traumas, né, nos alunos que têm parte nesses traços históricos brasileiros. Aí está o mapa da África, não com o recorte geográfico que a gente tem hoje, mas esse recorte ele é um mapa macrolinguístico, pois o continente africano ele tem inúmeras etnias. Então, se a gente fosse fazer o recorte do mapa do continente africano por etnias, ia ser mais de 800 mil etnias. Então, é um continente todo distribuído por povos que, ora, falam uma língua, ora, falam outra língua. Pra você ter ideia, em Angola são 5 línguas oficiais. E aí, o repórter de lá, o Jornal Nacional de lá, ele é apresentado nas 5 línguas, né? Então, isso em um país. Então, aí, ó, eu trouxe esse mapa para a gente entender mais ou menos de onde é que veio esse povo. De onde é que veio esse povo, né? De onde é que foi sequestrado esse povo. E aí, vou colocar a minha setinha aqui, nesse nomezinho aqui, Iorubá, Fulani, Ibu, Igbo, né? Que, na verdade, o G e o B, na língua Urubá, ele tem um som de B, né? E aí, esse braço vermelho descendo para essa parte laranja, pegando o sul de África, é basicamente de onde vêm os povos escravizados para o Brasil, né? Que aí a gente dá o nome da macrolinguística Níger-Congo, né? Que ela pega de parte do que hoje é a Nigéria, desce até a República, que hoje é a República Democrática do Congo, e o Níger-Congo B, que aí ele dá o nome de Banto, que é uma outra macrolinguística que veio para cá bastante forte. Então, se hoje a gente fosse dar uma olhada no mapa, onde seriam esses países que vieram para cá? Angola, Camarões, Nigéria, Benin, Moçambique, enfim. Se a gente fala hoje, né, com um recorte geográfico que foi criado pelos europeus, né, e aí a gente passa para as principais rotas do tráfico, né, como é que se deu essa movimentação para as Américas, né? Então a gente vê nessa linha azul que é o tráfico de escravos para as Américas, e as setas vermelhas são o tráfico de escravos para o Oriente Médio e para o Mediterrâneo, né? Então a gente observa, ó, que aqui para o Brasil são 3 principais locais, na verdade 4. Rio de Janeiro, Salvador, Olinda e São Luís. São Luís, a cidade de São Luís do Maranhão, o estado do Maranhão, dizem que antes da chegada dos portugueses, os franceses, eles já andavam por lá. Tanto é que os países acima do Brasil, Suriname, Guiana, eles não são colonizados por português, são colonizados o Suriname pela Holanda e a Guiana francesa, colonizada pelos franceses, né? Então, aí a gente observa, ó, que aqui, ó, Luanda e Benguela são 2 cidades no atual país chamado de Angola, né? Que comportam o povo banto, esse nomezinho aqui, é etnia. Na verdade, esse nome, ele também é um nome de origem europeia. Banto, na língua quibundo, né, que é a língua que origina, uma das línguas que é utilizada em Angola, significa povo, gente, né? Então, para aquele europeu que chegava e perguntava, né, ele era como se ele estivesse falando assim, essa gente, esse povo, né? Então, ele chamava de banto todo mundo. Então, esses 2 portos aqui, Luanda e de Benguela, eles, por muito tempo, eles foram responsáveis por levar pessoas para aqui para o Brasil. Então, muitas vezes acontecia do africano escravizado estar aqui em Moçambique
e aí ele vinha para cá, para o Porto de Luanda, ou Porto de Benguela, ou então ele estava aqui na Costa da Mina e traziam ele para o Porto de Luanda, o Porto de Benguela, né, em Angola, e aí quando ele chegava no Brasil, todos eram chamados de Angola, independente de se ele viesse do lado de lá, do oceano, ou se ele viesse da parte de cá, banhada pelo Oceano Atlântico. Então, eram todos generalizados na a sua nomenclatura e colocavam o nome do dono, né, geralmente da família que estava comprando aquele africano, com o nome de onde ele vinha. Então, por exemplo, a família Souza era o dono daquele navio. Então, chegavam José Souza Angola, né? Então, mas sendo que ele não veio de Angola, ele veio de uma outra região, e para generalizar, e aí é que começa a questão da agressão, né? Inicia já aqui na agressão no índio, pois os povos indígenas, na sua divisão de tarefa, nas suas divisões de gênero de tarefa, quem tem o hábito de trabalhar na colheita e na lavoura, na verdade, são as mulheres. E aí ele é obrigado a trabalhar na condição de escravizado como agricultor, né? Então já acontece uma agressão dos seus valores ancestrais, né? Por longos e longos anos eles têm na sua cultura que a mulher que cuida da colheita, homem caça, homem faz as canoas, homem faz outras coisas, a mulher. E aí o português chega e diz, não, você vai trabalhar. Não, mas eu sou homem. Não, não tem isso. Você vai trabalhar, aí é aquela coisa, né? Ou a cruz ou a espada, né? E para não morrer, muitos fugiram. Por isso que hoje a nossa maior população indígena, ela tá na floresta amazônica, porque era um local de difícil acesso. Então, essa massa indígena que vivia no Brasil, principalmente Tupi-Guarani, eles para não se dizimarem, muitos tiveram que fugir, né? Muitos morreram e viveram escravizados, né? Quem nunca escutou de um parente mais velho dizer assim, eu mesmo escutei do meu avô, ele falar, eu perguntar para ele quem foi a avó dele, ele falar, a sua avó foi pega no mato, amarrada que nem bicho. Então, era um hábito colonial de se pegar pessoas indígenas e trazer para as casas para trabalhar, né? E aí vamos passando. Vou trazer algumas imagens, né, que eu acho forte, mas como um momento, é uma palestra para a gente pensar, para a gente refletir sobre esse momento, né? Então, o navio negreiro, também chamado de tumbeiro, era o transporte nada confortável que vinham essas populações africanas para o Brasil. Então, essas são algumas pinturas, né, da época. O trabalho já, né, aqui no Brasil, né, a gente pode ver aqui ao lado da cana-de-açúcar, isso aqui é um instrumento chamado moenda, né, para tirar o caldo, né, da cana, e daí fazer várias coisas, a cachaça, o açúcar, né, o mel, o melaço. Essa foto bem emblemática, né, do capoeira, eles com a placa aqui, capoeira e negros que vão levar açoite. É o nome dessa, é a descrição dessa imagem. Se eu não me engano, é de Debré, do século XIX. E aí mostra, né, o caminho em que os negros... E eles mesmos levam seu açoite, tá? Eles mesmos levam seu açoite e muitas vezes apanhavam por outro negro, né, que eram chamados capitães do mato, né, que eram pessoas que eram compradas, né, tinham algumas regalias, mas que também eram escravos. E aí a gente observa isso que eu falei agora, né? Pode ver que ele está batendo, mas ele está acorrentado. A perna dele está acorrentada. Na cabeça dele ele é livre, pois ele interage com os brancos, né? Ele veste roupas melhores, ele tem acesso a cavalo, ele tem algumas regalias, né, que o escravizado que trabalhava na lavoura não tinha. Isso aí é uma imagem de uma revolta escrava que aconteceu no Haiti, né, para simbolizar as revoltas, né, quando o homem e a mulher na condição de escravizado resolvem reagir.
E aí o Haiti é o único país no mundo em que houve uma revolta escrava e que os negros ficaram no poder. Tanto é que houve um bloqueio comercial ao Haiti por séculos, né? E o Haiti é um país onde a pobreza é muito grande, né? Devido a esse bloqueio, por ser um país que mostrou para as Américas que poderia existir uma América livre sem as pressões da colônia, sem as imposições da colônia, né? Mas aí ele ficou bloqueado. Ele é um país, o Haiti é um país que ele é uma ilha que ela é dividida, né? De um lado é o Haiti, do outro lado é a República Dominicana, que foi colonizada pelos espanhóis e vive muito bem, obrigado. Enquanto o Haiti é uma pobreza extrema. E aí, gente, eu vou dar um pulinho aqui nesse site, pois eu queria mostrar uma história a vocês. Vejam só, quem puder gravar aí, tá? Anotar, o nome desse site é slate.com, né? Popularmente falando, slate.com. E aí, nesse site, a gente tem acesso a um mecanismo que professores de história podem usar em suas aulas. Enfim, qualquer pessoa pode ter acesso a isso aí, mas eu sugiro para professores de história que tratam sempre do assunto, né? E aí eu vou sair um pouco aqui da apresentação e vou entrar aqui nesse site para vocês verem qual mecanismo a gente tem acesso nesse site. Vocês estão vendo, tá em inglês, né? Aí eu venho aqui, ó, e traduzo ele para português. Nesse site... Oi. Oi, eu não sei se é só para mim, mas eu não consigo ver o site, eu só estou vendo tua apresentação ainda. Peraí, tá? Deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo agora, gente? Vocês estão vendo o site? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Massa, então, o comércio de escravos no Atlântico em 2 minutos. Então, nesse mapa aqui, ó, quando eu dou play, começa a sair vários pontinhos daqui da África para as Américas. Esses pontinhos são navio negreiro da época. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu volto lá para 1583, que é quando ele tem o primeiro... Opa, calma. É quando ele tem o primeiro registro escrito de uma saída de um navio negreiro da África para as Américas. Não só para o Brasil, tá? Ele não se limita ao Brasil. E aí, eu posso fazer o seguinte, eu posso escolher um ano, né? Deixa eu só liberar aqui para vocês verem como é que fica, ó. Vocês vão observando que os pontinhos vão se mexendo, ó. Isso daí são pesquisas de pesquisadores de várias áreas, não só da história, que fizeram a catalogação e a contagem de quantos navios saíram para cá, para o Brasil. Então, é muita gente que vem para cá, para as Américas. Para o Brasil, mais ou menos, uns citam cerca de 800 mil pessoas. Então, é muita gente que vem para cá nesse período de 400 anos, mais ou menos, né? E aí, ó, vou parar aqui no ano de 1650. Dê um pause e aí eu vou lá no pontinho e clico no pontinho. Ao clicar no pontinho, ele vai me dizer qual o peso do navio, quantas pessoas saíram nesse navio e quantas pessoas chegaram nesse navio e para onde vai o navio, né? Nesse caso aqui, o navio que eu cliquei, ele sai o Dom de Deus, né? É o nome do navio. Este navio tem 120 toneladas, deixa Capitão Lopes na Baía de Biafra, né? Lá na África, com 181 pessoas escravizadas. E chegou a Barbados
que é uma ilha no Caribe, com 154 pessoas. Então, veja só, eu vou para outro, tá? 181 pessoas saíram e 154 chegaram. Vou para outro, vou adiantar um pouco mais aqui e vou lá para 1777. Foi quando aconteceu aquela revolta pombalina que eu falei, que o Marquês de Pombal, a reforma pombalina, que ele abole a escravidão indígena. Ele diz o seguinte: os índios não podem ser escravos e também não pode ser chamado de negro. E manda de volta os padres jesuítas e proíbe o estudo para quem não fosse da corte. E aí, por isso que eu cito essa reforma, porque essa reforma ela para com o único processo educacional que tinha dos povos indígenas. Pois até então, o africano nem pensar em estudar. 1777. Eu vi o que estava rolando, né? Então, esse vídeo ele faz em 2 minutos, ó. É muita gente, ó. Isso tudo de pontinho se movendo, isso tudo é navio negreiro. Ele não para o ano todo, toda hora. Muita gente. E aí, em 1777, cheguei. Cheguei em 1777. Aí vou num pontinho, né? Que tá vindo justamente para cá, para Pernambuco. Olha só que maravilha. O nome do tumbeiro, do navio negreiro, é o Bom Jesus dos Navegantes. Veja só, até o nome do Senhor Jesus eles usam nessas maldades. Este navio deixou São Paulo de Luanda, na atual Angola, com 604 escravizados. E chegou a Pernambuco com 542. Realizou 8 viagens entre 1767 e 1815 e transportou um total de 2.968 africanos. E aí, se você quiser, você pode clicar aqui e ter mais informações. Então, veja só nesse navio que eu cliquei aqui, ele tem 58 mortes no translado, né, do que a gente chama de diáspora, desse translado para cá, para o Brasil. Só nesse caminho ele tem 58 mortes. Aí você me pergunta, mas professor, como é que esse pessoal morria? Doenças. Muitas vezes, para evitar alguma revolta dentro do navio negreiro, eles amarravam 10 e jogavam todos vivos no oceano para dizer, olha, isso aqui é o exemplo, viu? Quem quiser vai para o oceano, vai virar comida de tubarão. E aí, muitos se suicidavam, muitos já entravam em seus problemas psicológicos, e aí uma doença, né, um problema que hoje em dia é um nomezinho que a gente usa muito para falar da preguiça, daquele sono depois do almoço, que é o banzo. Né? O banzo é a saudade da terra natal. A origem desse nome, né? Deixa eu botar aqui para a apresentação. A origem desse nome banzo é saudade da terra natal. Então, esse banzo, ele matou muita gente. E depois eu posso colocar o link aí para vocês terem acesso, tá? Para vocês continuarem utilizando esse mecanismo. Reforma pombalina. Aquilo que eu falei, 1777, né? É quando é o seu fim, né? E aí, em 1755, a expulsão dos padres jesuítas, o fim da escravidão indígena e a primeira reforma educacional. De onde é que surge esse novo ideal do Marquês de Pombal? Das ideias iluministas francesas, né, que eram ideias mais humanas, não com os negros escravizados, mas com os povos nativos. Né? Tentativa de desenvolvimento da colônia para a garantia do absolutismo. Trocou a capital do país, que era Salvador, e passa a ser o Rio de Janeiro. Com essa reforma também que vem essa mudança. E acabou com o pagamento do quinto no comércio de ouro e adotou o pagamento fixo de 100 arrobas. Então, o que era o pagamento do quinto? A quinta parte do que era lucrado em um comércio, né, ela era paga ao Estado. E aí ele muda, né, para essa quinta parte, que era muito menor, para 100 arrobas.
né? Então, independente se você só conseguiu 100 arrobas, você tinha que pagar 100 arrobas, e não o quinto da sua parte que você conseguiu faturar. E aí, essa reforma pombalina, ela acaba por fazer com que o Marquês de Pombal caia, depois que fazendeiros e os latifundiários da época, né, os senhores de engenho, principalmente no Nordeste, se revoltaram. E em Minas também. Uma ilustração que mostra essa escravidão indígena, né, dos povos nativos, né, aqui uma família sendo levada. Existiu um movimento no Sudeste, principalmente São Paulo, chamado os bandeirantes, né? Esses bandeirantes, eles se conclamavam por serem caçadores de índios. Inclusive, existe uma avenida chamada Ayanguera. Ayanguera significa Deus do Fogo. Ayanguera era um líder bandeirante, repare bem, espanhol, era um espanhol que ele pegava cachaça e colocava dentro de uma cabaça cortada e botava fogo. E ficava mostrando para os indígenas, dizendo, eu tenho o poder do fogo na mão, olha o que eu faço. E eu vou fazer isso com as suas aldeias se vocês não me seguirem. Aí ele conseguia, com essa mentira, né, enganando os povos indígenas e fomentando a escravidão dos povos nativos. E aí surge aquela... nesse processo histórico brasileiro que começa a surgir os ditados populares, né? Inclusive esse que eu cito, né, como o tema do slide, para inglês ver, né? É quando a gente faz um serviço muito bem feito, né? Mas ele é muito bem feito apenas na nossa vista. Quando a gente vai por mínimos detalhes, a gente percebe que ele é um serviço paliativo, né? E aí a gente fala o que seria isso para inglês ver. São as leis que o Brasil ela começa a criar, né, dentro do seu processo histórico, mas que ela não tinha funcionabilidade, né? Por exemplo, a Lei Áurea, ela garante a liberdade, né, dos escravizados, mas ela não dá acesso à terra. E aí a Lei da Terra, em 1850, ela já garante a proibição de quem era livre dos negros ter terra. Então, no Brasil, antes da assinatura da Lei Áurea, né, houve a lei do sexagenário, quer dizer o quê? Que os escravizados com mais de 60 anos, eles não podiam ser mais escravos, mas sendo que não podiam ser mais escravizados, mas sendo que muitos, na verdade, a maioria não chegavam aos 60 anos. Então, era uma lei que ela praticamente não servia para nada, né? E aí também surge a lei do ventre livre, né, que a partir de 1871, né, toda a criança, a filha de um negro escravizado, de uma negra escravizada, ela se constituía livre, né? E a lei da terra, eu vou destacar essa lei aqui, pois ela é a lei mais perversa, ao meu ver, dessas leis para inglês ver, pois ela barra ela que dá origem à nossa necessidade até hoje de uma reforma agrária que nunca houve, né? Então, como é que eu vou abrir mão de um contingente escravizado e colocar eles ao Deus dará? Então, isso gera problemas até hoje. É daí que surgem as favelas, é daí que surgem os preconceitos, o racismo, né? É desse abandono do povo negro à mercê do vento, à mercê do tempo, à mercê do nada, né? Na verdade, do nada é ao mesmo tempo do tudo, do mundo, porque soltaram ele no mundo. E aí, o nosso país, depois dessas leis para inglês ver, né? A última sendo a Lei Áurea, ele entra num processo de eugenia, higienização social e embranquecimento do Brasil. O que é isso? É um movimento em que ele vai vir com a intenção de apagar toda construção negra no Brasil. Além disso, ele vai garantir com que, na verdade, ele tenta garantir com que o clareamento da nossa população, né? Então, o que é eugenia?
é um movimento que defende o eugenismo. Com isso, visa a seleção dos melhores seres para a continuidade à espécie da raça humana. E aí você me pergunta, essa eugenia surge aonde? Esse pensamento eugenista, e aí a gente já está falando do final do século XIX, como é século XX, essa eugenia ela surge lá na Alemanha nazista. A sua grande fama da eugenia ela surge lá na Alemanha nazista de Hitler, pois ele taxa, né, a etnia ariana, que é a etnia que dá origem aos germânicos, né, aos alemães, como uma raça superior, como um povo superior, né? E aí ele começa a descartar todas aquelas populações, todas aquelas minorias na Alemanha que não era ariana, né? E aí a gente conhece o famoso Holocausto, né, dos judeus, mas não só judeus, negros foram mortos, né? As populações na época não era LGBT, na verdade são tantas definições que eu ainda nem sei, eu ainda chamo LGBT, né? E aí eles foram também assassinados pelo Estado nazista de Hitler, né? Uma das pessoas que eu talvez até entre numa polêmica, mas um dos grandes fomentadores da eugenia aqui no Brasil foi o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato ele foi um escritor, né, em que dá nomes a vários personagens, mas ele defendia a eugenia. Ele defendia eu não falo assim que ele defendia publicamente, mas ele escrevia artigo, ele participava de eventos, de organizações de eugenismo no Brasil, em que ele achava que o negro era inferior, né, ao branco. E aí, hoje em dia, eu venho sempre analisando as suas obras de Monteiro Lobato, e sempre a tia Anastácia, né, ela quem faz a comida, mas é a tia Benta que dá o nome à comida. É a tia Benta que é o nome da marca, não é a tia Anastácia, né? O outro senhor que tem também, né, que é o tio Barnabé, né, ele sempre está ali numa condição de fazer as coisas do lado de fora da Casa Grande, que é onde está a Dona Benta, né, e a sua turma tal. E o outro negro da história é o Saci, que está sempre fazendo coisa errada, está fumando, né, é uma criança que fuma. Então, essas criações de personagens do Monteiro Lobato, hoje eu consigo ver o porquê, né? Então, depois vocês dêem uma pesquisada sobre a eugenia e Monteiro Lobato, vocês vão achar um bocado de participação dele nesse processo da tentativa de embranquecimento da população, né? O higienismo, o que era? Era apontado como uma solução dos problemas sociais durante o período imperial, criando maiores condições para a repressão dos pobres no império. Então, essa higienização é o seguinte, é a tentativa de destruição de tudo o que liga a sociedade brasileira às culturas negras. Então, é nesse processo de higienização que surge a lei dos vadios aos capoeiras, né? Que quem fosse pego na rua até 1941, praticando movimentos de destreza corporal, ou participando de arruaça, participando de briga, eles eram presos e eram trazidos para aqui, para a nossa ilha de Fernando de Noronha, hoje um lugar tão bonito, mas na época era chamado de o Presídio dos Capoeiras, né? Pois quem fosse pego praticando, ou até mesmo em outras coisas, tudo eles davam o nome para vadio ou capoeira e era preso nessa lei, né? E aí o samba é proibido, né? O samba no Rio de Janeiro é proibido, como aqui em Pernambuco, as agremiações de maracatu, elas vão ser proibidas, elas só vão conseguir liberação no governo de Agamenon Magalhães, né? Isso já no século XX. E esse higienismo e o embranquecimento da população, ele até hoje continua, né? É por isso que a gente está aqui falando disso. E aí eu trouxe um videozinho aqui, ó, para a gente ilustrar mais ou menos como é que funciona esse racismo, como é que essa higienização se dá nos dias de hoje. Então, é um vídeo curto de um pedaço de
de um seriado chamado Um Maluco no Pedaço, muito antigo, né? Eu acho que é o primeiro trabalho expressivo do Will Smith. E aí eu vou trazer aqui para a gente dar início a uma série de vídeos curtos, mas que são de bastante riqueza, tá? Marcelo, esse vídeo deveria ter som, porque Tá sem som, não tá é? tendo som, a gente não tá conseguindo. É, tá sem áudio, a gente não consegue escutar o áudio do vídeo. Peraí. Vocês não estão ouvindo ainda. Não estamos, não. Então eu acho que eu vou ter que passar, para a gente não perder tempo. Mas aí, qualquer coisa, eu divulgo o link. Eu posso mandar ele tá baixado, posso compartilhar com vocês. Mas esse vídeo é basicamente falando assim de como esse embranquecimento ele coloca sempre o negro na condição de marginal, né? A gente pode estar no maior estado social do mundo, né? Mas a gente sempre vai estar dentro daquele perfil comum de suspeito, né? Aí isso surge aonde? De onde é que surge esse pensamento racista? Dessa higienização da população, dessa tentativa de sociedade eugenista. Alguém queria falar? E aí, gente, eu vou falar agora dessas duas leis que elas entram na LDB como ferramentas de tentativa, né, de reparação desses danos que a gente falou. A escravidão, a colonização, a eugenia, a higienização social, né? Pois se muda um pouco, né? Não vou dizer que muda completamente, mas se muda um pouco o olhar negativo dos valores étnicos, dos valores éticos das identidades étnico-raciais africana e afro-brasileira a partir da entrada do governo Lula, né? Eu não sou partidário, tá? Mas isso aí eu não posso negar, porque a lei está lá, 2003, né? Ele entra em 2002, né? Então, a primeira é 10.639 de 2003, né? Que nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Então, se torna obrigatório, mas ainda tem instituições escolares que não têm nenhum assunto, nenhuma obrigatoriedade ao tocar no assunto, né? Como eu falei, um professor às vezes toca quando é para falar do 13 de maio, do 20 de novembro, mas não de algo sistemático, não de algo que venha da gente entender como um progresso dessa lei, né? Tanto é que em 2008 exige um rigor a mais, né? Que é a lei 11.645, que altera a lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modifica para a lei 10.639. E aí, essa 11.635, ela estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, o ponto que faltava em 2003 é a inserção da educação indígena, da cultura indígena. E eu digo mais, ainda é muito menos falado do que, pois, enquanto se falam sobre a questão da história da cultura afro-brasileira no 20 de novembro e no 13 de maio, limitam a falar no Dia do Índio, no 19 de abril, né? E aí eu paro para pensar e falo,
e pensa assim, rapaz, dia do índio, 19 de abril, mas ele não é o original da terra, né? Então ele deveria ser o, o dono de todos os dias, né? Pois são os povos que dão origem a toda a vida aqui nas terras Pindorama, né? Que era o nome do nosso país na terra. E aí, para que a gente tem isso? Para que isso nas escolas, né? Inicialmente, né, como um problema, uma mazela, uma das mazelas da sociedade, do racismo, né? Então ela surge para o combate do racismo, para os alunos entenderem a importância não só de não ser racista, mas de ser antirracista. Eu não digo isso para alunos, apenas para alunos negros, não. Né? Eu digo isso para alunos brancos também, para eles terem uma postura que entendam o tamanho dessa ferida, que entendam que o seu colega, né, que tem melanina na pele, ele sofre muito com isso, né? E passe a se tornar um vetor, né? Ele passe a ser não a liderança, né? Pois eu acredito que a liderança da luta negra ela tem que ser tida pelos negros, mas ele seja um vetor de força, né? Para que a sociedade, até levar para casa mesmo, pois não existe, como a gente vai ver um vídeo, se a gente conseguir mais na frente, a criança ela não nasce racista, ela aprende a ser, né? A elevação da autoestima de alunos negros, pobres e de comunidades tradicionais, assim como a formação de uma juventude antirracista, né? Então, muitas vezes, o nosso aluno, ele faz parte de religiões de matriz africana, como Candomblé e a Ubanda, e aí o racismo institucional proíbe dele, dentro dos seus preceitos religiosos, usar os seus adornos, né? Pois na escola, vamos dar um exemplo, né? Não se pode usar boné. E aí ele passa por um processo ritualístico que ele tem que estar com a cabeça coberta. E aí, como é que fica? Ninguém vai garantir o equeté ou o torso na cabeça da aluna, né? Mas se um aluno comprovar que ele é da igreja adventista, e não pode aos sábados, né? Se eu não me engano, o testemunho de Jeová, não lembro, mas e aos sábados eles não podem ter atividades, não podem participar de atividades, aí a escola vai respeitar. Isso aí é chamado de racismo institucional, né? É quando algumas coisas podem para uma cultura e para outras não. Então, continuando no ponto aqui, valorização da cultura ancestral dos povos indígenas, afrodescendentes e africanos, né? Então, essa valorização dos povos indígenas, a gente pode pensar desde a nossa fala, de várias palavras que a gente utiliza, que é de origem tupi-guarani, né, até as formas com que os nossos hábitos, por exemplo, os portugueses não tinham hábito diário de tomar banho. A gente herda isso dos indígenas, de tomar 3, 4 banhos por dia, né, de tá sempre com a necessidade de estar refrescando o corpo. Isso aí é a biologia quem explica. Então, e a garantia dos direitos humanos. Quais são esses direitos humanos? Ter acesso à educação, né, pública, de qualidade, ter acesso à moradia, né, ter voz e TVs dentro da sua escola. Para isso que serve a Lei 10.639 e 11.645. Não só para que o professor tenha que falar sobre coisas de negro, não só para que o professor tente levar um grupo de capoeira para fazer uma apresentação, um maracatu, né? Mas para que o seu aluno negro e o seu aluno não negro entenda que eles pertencem a um mesmo quadro, que é de cidadão brasileiro. E aí, temos um outro vídeo aqui. Tomara que tenha áudio, vocês consigam ouvir, pois ele tem alguns números interessantes. Estão ouvindo? Tá sem áudio. Vê só, eu acho que tu tem que mexer na configuração. Eu acho que tem uma configuraçãozinha da tua apresentação. Se eu não estiver enganada, tu tem que transferir o áudio, tipo, da apresentação pra gente poder conseguir escutar. Peraí, tá? Tá. É porque ele está com fone de ouvido, então ele tem que colocar. Eita!
Pode ser, professora. Vamos testar, deixa eu testar. A gente não sabe. Vocês estão ouvindo agora? Agora sim. Esse fato define a sua Agora sim. A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. O outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem um eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista. E quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. E esse problema envolve tantas esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de linhas. A gente não sabe. Até 1888 éramos trabalhadores escravizados, mas trabalhávamos. A partir daí somos vistos como preguiçosos, não gostamos de trabalhar, vadios. O racismo institucional existe, né? E atua dessa forma na vida das pessoas negras, porque existe o racismo que foi estruturado ao longo, né, do final do século XIX até o que a gente presencia hoje. Nós tínhamos até 1888 um regime de escravidão, uma escravidão que era justificada através de teorias científicas que dizia, né, que os negros eram de raça inferior e por conta disso a possibilidade de você escravizar pessoas e abaixo de tortura, né, de muita violência, porque a escravização é isso. Quando o Brasil percebe, né, o Estado brasileiro percebe que não vai ter jeito, que ele vai ter que acabar com a escravidão, ele começa a tomar uma série de medidas, inclusive legislativas, para possibilitar a marginalização de homens e mulheres negros e negras. A gente pode começar, por exemplo, com uma lei que proíbe os negros de estudarem, o Ato de Império de 1834, era um ato de império que impedia os negros, era proibido que os negros estudassem. Em 1850,
você tem a edição do Ato de Império, que eles chamam de Lei de Terras. As pessoas são proibidas de comprar as terras, principalmente os negros e indígenas. Aí você caminha mais um pouco, você tem em 1888 a Lei Áurea, em 1889 a Proclamação da República, e já a partir daí o Estado brasileiro começa a pensar, tá bom, e agora? Quem é que vai trabalhar para a gente? Os seres humanos é uma espécie só. Ele pode ter nascido na Mongólia, ele pode ser do Polo Norte, do Japão, dos Estados Unidos ou da América Latina. O coração é o mesmo, o fígado é o mesmo. A única diferença que existe é a diferença externa. Não come da mesma comida, não sabe das mesmas coisas, boca sim, não precisa dos mesmos remédios. Quando a gente sua, não sua o corpo, tá com branco, boca, hein? A partir daí somos vistos como preguiçosos, não gostamos de trabalhar, vadios. As mulheres são vistas como prostitutas, como hipersexualizadas, né? Macumbeiras. Então, já pensando nisso, eles já começam a trazer os europeus, principalmente alemães e italianos, para substituir a mão de obra escrava. Muitos desses europeus vêm para o Brasil já recebendo um pedaço de terra, algum dinheiro e animais. E o que acontece com essa massa de homens e mulheres negros e negras após a abolição da escravatura? Sem terra, sem educação e sem trabalho. Em 1890, a República, né, tem as suas primeiras leis penais, dentre elas a lei de vadiagem. Os negros que eram encontrados sem trabalho na rua poderiam ser presos. E você tem a lei do capoeira, que proíbe os negros de jogarem capoeira ou de manifestar as suas culturas na rua, porque, na verdade, o intuito, além de proibir essa manifestação, era proibir o agrupamento, o ajuntamento de negros nas ruas. E é por isso que a gente fala hoje que a gente tem um racismo que ele foi estruturando-se. É preciso, inclusive, que se veja o trabalho que o Ministério Público de Pernambuco fez sobre racismo institucional, mostrando como o nosso poder de polícia sempre foi voltado para a manutenção do status quo de quem segue os mandamentos da cartilha europeia. Branco, cristão, macho. E há uma justificativa, há um processo ideológico por trás de ter as prisões brasileiras abarrotadas de negros, de ter uma maioria de pobres no país negros. Esse é um projeto filosófico do próprio grupo do Comando País. E aí, gente, continuando nessa ideia de limpeza do país, né, que ela fala da chegada dos europeus, italianos, imigrantes, né, japoneses. E aí, quando eles chegam, é dado terra, é dado condições, é dado emprego em fábricas, é dado animais, cabeças de gado, né, condições deles se estruturarem no país. E por que não com o povo que já vivia aqui desde o século XVI, que já estava aqui numa condição desumana desde o século XVI, né? Isso é que é a base estrutural do racismo, né? É essa história perversa, desumana, né? De abandono de um povo que, na verdade, construiu esse país. E aí a gente passa para a escola, né? A gente começa a refletir de como essa problemática, né, tão grande, tão historicamente tão longa, ela entra
no nosso dia a dia escolar. E aí eu trago algumas matérias, né, para trazer para a nossa realidade o quanto isso é nosso, quanto isso é um assunto nosso, um assunto atual, é um assunto que professores são vítimas, estudantes são vítimas, funcionários são vítimas, né? E aí pais também, dentro da sociedade em geral, né? E aí está um caso, né, que aconteceu no uma estudante no Rio, né, que foi vítima de racismo em troca de mensagens dos alunos nesse tempo de pandemia, né? Como se já não bastasse essa nossa crise de saúde pública, né? Ainda existe esse problema estruturado na nossa sociedade, que é esse racismo, essa perseguição às pessoas negras, né? E aí essa história dessa moça, dessa menina aqui é bem tocante, né? Uma adolescente negra que estuda em uma escola particular nas Laranjeiras, né? Um bairro nobre do Rio, é o bairro, inclusive, que é onde a gente tem acesso ao bondinho do Cristo Redentor. Foi vítima de racismo em mensagem trocada por meio do aplicativo. Indeê foi xingada e humilhada por ser negra. Essa menina, os pais dela são professores universitários, são franceses, são afro-franceses, né, como eles se chamam. E aí, ó, eu recebi mensagem dos meus professores de história. Eles se sentiram fracassados. Só que eles não fracassaram, porque esse é um pequeno grupo de alunos. Estamos em 2020, são diálogos que não deveriam estar acontecendo. Foi uma coisa que me deixou bastante indignado e triste pelos meus professores. Isso a aluna com uma visão, com uma lucidez que talvez eu não teria, né? Ela pensando nos professores que, de fato, devem ter tocado no assunto, mas ela percebe que nada acontece, né, com quem é racista. Os textos continham mensagem extremamente racista, como, olha só o que tinha. Para comprar um negro, só com outro negro mesmo. Quanto mais preto, mais preju. Preju, no caso, prejuízo, né? Dou 2 índios por um africano. Um negro vale uma bala. Fede a chorume. A estudante disse que o caso mostra que a sociedade ainda tem muito a evoluir no combate com o racismo, né? Aí tem uma fala do pai dela aqui. Tudo é questão racial, porque a pessoa que atira o gatilho e faz tudo isso, na realidade faz por causa do sistema. O problema é o CPF. O problema não é o CPF, mas o próprio sistema. Eu desconheço algum negro brasileiro que não tenha sofrido racismo, disse o pai da estudante. E aí, a gente viu um caso de uma aluna, e agora a gente vai ver o caso de uma professora que é vítima. A gente viu um caso de uma aluna que foi vítima de um racismo por outros alunos. Agora a gente vai ver uma professora que ela é vítima de racismo pela gestora da escola. A professora Tainara Silva, do Colégio Agnes, né? O Agnes aqui em Recife, eu acredito que é um dos mais caros, né? E que tem 90% dos alunos são brancos. Localizado no bairro Trapiche, na Barra, né? Na parte baixa de Maceió, sofreu um episódio de injúria racial. Isso aqui foi esse ano, tá, gente? Não estou falando de coisa do ano passado, de 10 anos atrás, não. É tudo atual. Nesta quarta-feira, um protesto foi realizado em frente à escola e contou com a presença de dezenas de alunos. E aí a professora, ela conta, né? A professora da aula de redação desde 2017 na escola foi confrontada pela diretora Sueli Dias com afirmações de cunho racista ao dizer que se algum dos alunos que estavam presentes na sala fosse ouro branco, trouxesse um chicote do bom para fazer a professora lembrar do tempo que ela tanto teme. Veja só como isso fere. Para fazer a professora lembrar do tempo que ela tanto teme. Quando uma gestora ela tem uma fala dessa, ela mostra, né? Ela demonstra, na verdade, o incômodo
pelo assunto estar sendo tocado. Ela mostra o incômodo pela professora sempre tocar nesse assunto, pois ela chama de um assunto que ela tanto teme. Lógico, eu também temo. E aí, Tainara disse que o episódio aconteceu após veja só, o filho da diretora, que também é responsável pelo setor administrativo da escola, bateu o carro enquanto estava numa ligação com a professora. Após isso, a diretora entrou na sala em que Tainara estava dando aula, fazendo acusações e proferindo falas de cunho racista, responsabilizando-a pelo incidente com seu filho. No momento que foi procurado pela reportagem, Tainara já estava na delegacia, né, acompanhada por advogado para a confecção de um boletim de ocorrência contra a diretora. E aí a escola faz uma nota, né, e lamenta, e logo rapidamente eles tiram essa nota do ar. A nota está aqui, né, que o Colégio Agnes lança, pedindo desculpas, né, mas o fato de um problema pessoal aconteceu com o filho da diretora, que é funcionário da escola, aí ela liga esse problema pessoal que aconteceu, do filho dela, pois estava numa ligação com a professora e tem que ligar à escravidão, tem que ligar essa professora por ser negra ao chicote, tem que ligar essa professora ao castigo, né? Isso em 2020. E aí, professor, né, sofrendo de aluno agora. Professor é vítima de ofensa, seu lugar, né, na sala de aula. Docente do Colégio Técnico de Campinas, vinculado à Universidade Estadual de Campinas, encontrou um bilhete discriminatório no armário. E aí não foi nem pessoalmente, né? Deixaram um bilhetinho dizendo: caro professor, fica a dica, você é preto e viado, seu lugar não é na sala de aula, dizia o bilhete ao professor. Então, aí a gente observa que, além do racismo, ainda está a homofobia, né, atrelada a esse caso. E aí, gente, eu venho trazer agora um vídeo tratando também esse caso dentro da educação, né, em que um professor, quando eu vejo esse vídeo, eu tento segurar minha emoção, pois para mim ele é muito forte, pois eu já sofri. Eu já tive um contrato negado de ser assinado devido à minha aparência, né? Na minha cara, a diretora de uma escola aqui em Jaboatão dos Guararapes, a escola tinha mais de 2 anos precisando de um professor de geografia. Na época eu tinha um cabelo grande, de dreadlock, né? Rastafari, né? E aí, quando ela me viu, eu fiquei quase 1 hora esperando para dizer que não estava precisando. E quando eu voltei para a secretaria, ela falou que o rapaz da secretaria disse que eles estavam precisando há 2 anos de um professor de geografia, mas aí ela não me preferiu devido à minha aparência, né? E isso é muito duro, essa realidade que a gente vive escolar. Professor de português. Estão ouvindo? Aplicar uma prova para os alunos do 9º ano do ensino fundamental. Estamos sim. Foi desrespeitado várias vezes. Uma sequência de desrespeito, de xingamentos, de humilhação. Na gravação compartilhada nas redes sociais, a turma ultrapassa todos os limites durante a aplicação de uma prova. Moleque! Agora peraí, que vai tentar. O mesmo aluno amassa a prova em frente ao professor. Amassou a prova toda! Brincadeira! Destrói as provas dos colegas. A prova do cara! Ajuda a prova! Acabou a prova! E depois ainda come um pedaço da folha. Jogar animada! Na gravação, outro aluno destrói o patrimônio da escola e arranca um pedaço do quadro. Tudo isso aconteceu na terça-feira numa sala de aula do CIEP Municipal Mestre Marçal, em Rio das Ostras, no litoral norte do estado. Não, tá professor, cara? Vai isso não, mano. O cara te dá aula, cara, é maneiro. O professor dava aulas no CIEP desde fevereiro e já tinha se queixado várias vezes com a coordenação sobre o comportamento agressivo dos alunos. Anteontem, humilhado e triste, ele procurou a Secretaria de Educação de Rio das Ostras
e disse que não volta para o CIEP, que foi ameaçado. Eu tenho medo, porque eu já vi ataques de que você não tinha medo de amanhecer morto, que era para eu tomar cuidado ao ser atropelado, para eu tomar cuidado para não ir à escola de carro, que o pneu poderia aparecer furado. Tiago foi aluno de escola pública e sempre sonhou em ser professor. Hoje, ele se sente frustrado por não ter conseguido transformar violência em educação. Eu entro na escola com uma alegria, porque eu acredito que com a educação se transforma um país. Eu acredito na transformação desses adolescentes, por mais que eu esteja ferido, por mais que eu esteja sem força, a educação transforma. A escola tem que olhar, tem que ter um olhar especial para essa turma, tem que ter um olhar especial para os professores e para esses alunos que eles estão gritando socorro, porque eles são reféns da sociedade. O aluno que arremessou uma pochete na direção do professor gravou um vídeo pedindo desculpas. Depois que a gente vai para raciocinar, ver o que a gente errou, tá ligado? E esse bagulho é uma resposta. Ninguém vai ser tratado assim não, tá ligado? A Prefeitura de Rio das Ostras disse que foi o primeiro episódio desse tipo na cidade, que os alunos envolvidos foram suspensos e que estuda tomar outras medidas socioeducativas. Afirmou ainda que o professor vai receber suporte jurídico e psicológico e que vai ampliar o apoio aos educadores do município. E aí, pessoal, nesse caos, né, nesse triste fato, né, com esse professor, o que eu acho interessante é a esperança, né, que ele ainda tem, a lucidez que ele tem em reconhecer esses alunos como parte, como não o X do problema, mas parte do problema, né, como vítimas dessa negação histórica de inserção social, de educação pública de qualidade, de estruturação familiar, né? É um grande problema das nossas gerações, né? Mas essa lucidez que ele traz, eu ainda acredito, né? De que a gente pode reverter esse quadro, né? É por isso que a REDEC ela vem oferecer válvulas de escape, né? A minha atividade a propor com vocês, quando a gente voltar, vai ser com atividade de capoeira. Eu pretendo trabalhar justamente com esse público, com aquele que chamam dos piores alunos, porque é esse pessoal que, para mim, precisa do cuidado, né? Porque mais na frente, talvez eles que estejam botando uma arma na gente, talvez eles que estejam roubando nosso carro, furando nosso pneu, né? Como foi falado aí. E aí, qual a escola que a gente quer? Qual é a escola que a gente quer? Qual a sociedade que a gente quer? Como é que a gente pode interferir nisso aí, como professor, né? Eu acho que o primeiro papel é a gente não se ver apenas como professor, se ver como educador, como pessoas que são responsáveis de transmitir não só o conhecimento científico, mas através da relação comportamental, né, também está levando exemplos, né? E aí, qual a escola que a gente quer, né? Se eu penso numa escola, numa cidade educadora, numa escola que realmente seja educativa, jamais a minha escola pode ter um caráter racista. Jamais a minha escola pode barrar a aluna porque ela está com Black Power, né? Ou algo do tipo, né? Ou alguma questão estética do povo negro, de meninos ter trança no cabelo, né? Isso, dentro do nosso fundamento historiográfico brasileiro, isso é racismo. E aí, um outro videozinho aqui, né? Eu acho que muitos devem ter visto, mas que fala justamente isso, que a criança, ela não nasce racista, ela aprende a ser, né? Então, aqueles alunos que agrediam o professor, talvez a finalidade ali não seja nem de estar
agredindo ele racialmente, mas pelo fato dele ser um professor negro, né, ela está atrelada à educação doméstica, ao que essa menina aprende em casa. E aí, esse vídeo aqui, ele traz muito bem essa verdade, né, das crianças, tá? Vou dar o play. Uma vez na tua vida? Tá. Hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando para ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando para ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Seu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando pra ela, tá bom? É uma cena. A gente está falando do racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu acho Errado. que eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também. Eu não gosto de falar isso pra pessoa. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que eu tô sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E pra você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet. Que pessoas reais falaram para outras pessoas. Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada no banco. Chegaram para ela dizendo: tu é negra, tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não, Não seria mais fácil? não. Porque todos nós somos iguais. Continue criança. Para mim é muito forte esse vídeo. Sempre que eu vejo, é difícil não me emocionar. Então, não basta não sermos racistas. Temos que ser antirracista. Como educador, como educadores, é uma postura em que não basta a gente só dizer que a gente não pratica, mas a gente tem que lutar contra. A criança é a pureza da vida. A criança, ela fala com a verdade. O adulto, ele fala com a vaidade. E aí, nós, como professores, educadores, a gente tem que ter isso bastante aguçado. Esse cuidado bastante aguçado. Pois a gente pode traumatizar nossos alunos com o nosso racismo involuntário, né? Com comentários, com coisas do tipo que a gente nem tem
às vezes não tem ideia do que realmente seja. E aí, minha apresentação vai chegando ao fim. Eu queria trazer um outro provérbio africano, comecei com um e terminar com outro, né, que diz assim: gente simples fazendo coisas pequenas em lugares pouco importantes conseguem mudanças extraordinárias. Gente simples fazendo coisas pequenas em lugares importantes conseguem mudanças extraordinárias. Então não adianta a gente pensar: mas eu não vou acabar com o racismo do mundo, mas eu não vou acabar com a pobreza do mundo, eu não vou acabar com o preconceito do mundo. Mas comece por você mesmo, comece a entender, né, aquela pessoa que é diferente, aquela pessoa que tem o seu jeito diferente, tem sua religião diferente, tem a sua estética corporal diferente, o seu cabelo diferente, né, os seus costumes diferentes, né, você enxergar essa diferença como parte do todo, né? Em sociedade nenhuma existe pessoas iguais às outras, né? Principalmente a nossa, né, constituída por 3 grandes matrizes, né? A matriz europeia portuguesa, a matriz indígena nativa e a matriz africana, né? Então, esse provérbio diz o quê? Que a gente fazendo o nosso papel, né, com os nossos poucos alunos, né, com quem dá, com quem quer, né, a gente consegue fazer coisas impressionantes, muitas vezes inacreditáveis, né? Principalmente nesse momento de pandemia, que a gente tem que se virar no meio de um caos, a gente tem que se adaptar à modernidade tecnológica, a gente tem que se adaptar às atividades remotas, a gente tem que se adaptar à falta de diálogo e de retorno de alguns alunos, né? E aí, não desistir disso aí, né? São esses fazeres pequenos, né? A gente está ali mantendo a nossa importância, fazendo com que eles entendam a importância do ensino, da relação professor-aluno, dentro dessa realidade tão racista, né, que a gente ainda vive. Então, eu finalizo a apresentação, vou abrir aqui, vou finalizar aqui, vou abrir aqui a tela. Pode falar. Marcelo? Oi. Boa tarde aos colegas. Boa tarde. Eu sou o professor Adriano. Eu queria só, para complementar, né, dizer que desde o início, quando se foi proposto para os professores para a educação de Glória do Goitá, Marcelo, o tema em si, que hoje nós discutimos pelo mundo inteiro, né, e especificamente aqui no nosso país, e que hoje você trouxe tão claro, de uma forma tão clara, desde o histórico, né, da formação mesmo do homem negro, e trouxe aqui para a gente, para o nosso país, inclusive dentro de um contexto em que a gente vive, infelizmente. Eu, o tempo todo, estava só esperando você fazer sua conclusão para chegar, para trazer uma experiência, porque no final do seu vídeo, né, e depois a gente tem uma pergunta, e na sala de aula, né, como é que nós podemos lidar? E eu vim trazer uma experiência que aconteceu justamente comigo, que eu acho que é cabível dentro do nosso debate, do racismo. E eu tive um certo ano, uns 4 anos atrás, uma aluna, Marcelo, que ela era negra, mas ela era linda demais, muito linda. E ela tinha um cabelo muito alto, né? Ela tinha um cabelo realmente ligado às culturas afro, né? E essa menina, quando chegou na escola, ela sofreu um preconceito de um colega. Eu só vou citar um colega, né? Porque só foi ele quem xingou do cabelo dela. E aí, toda a direção, toda a coordenação, houve uma articulação da escola, justamente para a gente começar esse debate em sala de aula. A Secretaria de Educação de Glória do Goitá, desde o ano passado, né, a gente já se reuniu e a gente justamente trouxe esse debate, que foi muito importante, e é muito importante. É um debate sempre novo. Por que é sempre novo? Porque nós sempre iremos trazer experiências que a gente vive, infelizmente, ainda num contexto de sala de aula. E assim, eu, como sou professor de História,
também sou um professor negro, né? Fui formado, estava vendo aqui a contextualização, sou formado e especializado também na cultura afro-brasileira e indígena e vi todo o seu contexto, você falando aqui, né? E eu mergulhando profundamente, que realmente foi muito maravilhoso, inclusive, ter participado desse debate. E dizer que o debate do racismo, infelizmente, nós vamos ter que conviver e viver com ele, né? Para que nós, em sala de aula, consigamos amenizar essa situação e defender justamente essa causa, né, que é justamente para impregnar nos nossos alunos, depois os alunos começarem a levar para os nossos pais, para que os pais, já em sociedade, né, eles comecem também a divulgar, e nós devemos plantar essa sementinha todas as vezes em sala de aula. Do mesmo jeito que a aluna minha sofreu um preconceito racial por conta do cabelo e da cor em sala de aula, e que a escola se mobiliza, sabe, para discutir, debater isso e mostrar para os alunos que nós somos iguais. Nós somos seres humanos iguais, nós temos a mesma capacidade de fazer as coisas. Então, o debate, na minha concepção, como você bem colocou aqui, queria parabenizar, foi muito propício, e principalmente nesse tempo em que vivemos crise, uma crise sanitária, uma crise na saúde, e ao mesmo tempo a gente abre esse espaço aí para trazer essa crítica social que a gente pensava que estava acabada, mas que, infelizmente, todos os anos, todo o tempo, todos os meses, todos os dias, nós vamos conseguir ver impregnado, infelizmente, em algumas faces da sociedade, Marcelo. Eu queria agradecer a oportunidade, queria também agradecer aos demais colegas pela contribuição. Mas fica aqui a reflexão. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, bom saber que tem um parceiro aí da área. Esse estereotipo, né? Esse estereotipo, podemos dizer, negroide, né? Do cabelo black, da trança, né? De todos os elementos estéticos, né? Que ligam a imagem da pessoa. Não digo nem só ao negro, mas se uma mulher branca também usa uma trança, o pessoal já diz, opa, ali ela querendo usar cabelo de negro, né? E aí esse estereotipo, ele entra dentro da visão social eurocêntrica, de que a gente tem que seguir os padrões norte-americano e europeu de beleza, né? Que é o que é o homem, a mulher magro, do cabelo alisado, o homem do cabelo cortado, né? De uma roupa bem alinhada. Isso aí se torna o padrão de beleza. Não é difícil da gente ver isso, é só a gente analisar novelas. Quantos, sem ser o foguinho, mas quantos protagonistas, casais protagonistas negros, a gente já teve na novela de maior audiência do horário nobre? Talvez, que eu me lembre, só o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo, né? Mas esse papel de protagonista do povo negro, assim como na política, como em outros campos, né, no executivo, no judiciário, ele não existe essa representatividade, né? Eu passei 3 anos, eu fiz o curso de Ciências Sociais na Rural e abandonei no 5º período, eu já era formado em Geografia, estava fazendo só por outra graduação. E aí eu passei 3 anos dando aula de capoeira dentro da Universidade Rural, num projeto de extensão vinculado ao Núcleo de Estudo Afro-Brasileiro. E o que eu sofria dentro de uma instituição de ensino superior, por ser negro e por estar levando a cultura negra, mesmo com todo o aparato do Departamento de Educação, com todas as documentações, a atividade sendo feita dentro do prédio de Educação Física, a gente ainda sofria perseguição, né, devido a todo esse contexto histórico, estrutural, que o racismo ele traz tão negativamente para os dias de hoje. Eu deixo livre aí, mais um pouco, o microfone para quem quiser compartilhar, quem quiser contribuir. É muito triste ainda ver... Oi, estou escutando. Oi, Marcelo, de Janete.
Gostei muito da sua colocação com relação ao tema, né? E me veio assim à cabeça muitas coisas, até no período em que eu estudava história e que vi esse assunto, né? E a gente se debate com várias situações em sala de aula, com aluno, com professor, com colegas de trabalho, né? Eu tive experiências com colega de trabalho que não aceita ser negro, né? Ele é negro, mas ele próprio não se aceita como negro e não quer amizade, não quer aproximações, né? Taxa o colega muitas vezes de negro, porque ele não se acha negro, ele não se aceita. Então, assim, eu acho que primeiro é você se aceitar, né? Eu sou negro e eu tenho que ser respeitado como ser humano, independente da minha cor, né? Então, assim, esse assunto é coisas para debates, para várias situações que a gente, como professor no dia a dia, nos colocamos à prova, né? Porque quando você joga esse assunto em uma sala de aula, você vai ver que muitos dos seus alunos, eles se identificam, né? Pelo momento que muitas vezes eles passam, pelos xingamentos, pelas piadas, né? Então, assim, é difícil para o professor, é difícil para o negro, né? Essas situações é difícil também de acabar, dizer nós vamos acabar, né? Porque aí vai depender de cada pessoa, né? Como ser humano. Mas eu acho que diante da situação de como do educador, né? Ele deve ser aquela sementinha plantada, regando, de dizer nós temos que ter o respeito pelo outro, independente da sua cor, né? Não é um cabelo enrolado, não é a cor da pele, que vai dizer se você é melhor do que o outro, porque não existe um melhor do que o outro, existem todos iguais, né? Somos todos iguais. Não somos tratados por igual, infelizmente, né? Mas somos todos iguais. E assim, gostei muito das suas colocações, né? E agradecer a você, ao REDEC, né, aos professores que assistiram essa live de hoje, foi muito construtiva, certo? Eu mesmo amei, né? Eu digo que o cabelo encaracolado, ele dá muito trabalho, viu? Muito trabalho. Quem pensa que o cabelo liso dá trabalho, não. O cabelo encaracolado dá muito trabalho. Requer mais shampoo, mais creme, né? Mais tudo. Mas é você se dar o valor de dizer e aceitar, né? Eu acho que, acima de tudo, é você aceitar, dizer, de ser negro. Eu sou negro, né? Você aceitar. Muito obrigada a sua participação. Foi ótima. Obrigado, professor. Eu que agradeço. É importante, muito importante isso que a senhora falou, da questão da aceitação, né? Pois, como a gente é a maior parte da população, então, mas a gente ainda não vê essa maior parte se afirmando, né? Se autodeclarando negro, né? Então, devido ao quê? Devido a essa visão negativa em que a sociedade e o Estado construiu para o corpo da mulher negra, para o corpo do homem negro, né? E aí é muito difícil a gente fazer com que pessoas negras elas se auto-reconheçam, se auto-valorizem, né? Geralmente elas buscam sempre essas referências eurocêntricas de padrão de beleza, e aí é preciso um trabalho, como a senhora falou, muito minucioso, muito insistente, né? Por parte não só não só por parte da questão de Secretaria da Educação, mas Secretaria de Programas Sociais também, que geralmente é quem está ali com o pessoal, menores infratores, pessoal de abrigo, né? Como a gente viu, a população carcerária brasileira, ela é 70%, né, 70% da população negra são de pessoas de pele negra, né? Então isso é muito significativo para quem olha de fora, né, e não se identifica, porque vê que tudo aquilo que a sociedade
liga a sua aparência ao negativo. Então, por que é que eu vou querer isso, né? Então, eu acho que a Prefeitura de Glória do Goitá, ela tá sendo um diferencial tocar nesse assunto, pois ainda é um tabu. Quando a gente chega para falar sobre essas coisas, em escola, em reuniões, o pessoal, lá vem de novo com esse negócio de negro, de racismo, né? Por quê? Porque ele é um assunto que ele desgasta bastante. Então, eu fico muito feliz de ver vocês interagindo. Eu acho que o professor Alberes e Dona Fátima citaram aqui um fato que aconteceu que vocês queriam colocar para a gente, essa situação que ocorreu. O Alberes não, Marcelo. É interessante também, quando eu iniciei no município de Glória, há 26 anos atrás, eu fui trabalhar na Joaquim Coutinho, em Apoti. Então, nós observamos que, para mim, foi assim uma surpresa, como o distrito ele é arrodeado por sítios, né? Nós tínhamos alunos negros e tínhamos alunos brancos, claros, de olhos azuis, verdes, e aquilo me chamou a atenção. E fui procurar saber de onde eles eram. Então, assim, engraçado que o que eu observei é que em determinados sítios a população ela era negra, né? Enquanto outros sítios a população eram brancas, né? Então aquilo me chamou muito a atenção. Esses são sítios distintos, mas que a localização onde eles estavam fazia a diferença pela sua cor, né? Então eu fiz até naquele período uma pesquisa, né? Por quê? Então foi descoberto que os seus primeiros habitantes tinham sido por índios, por negros, e ali foram criadas as suas famílias, seus netos, e ali permaneceram toda a família. Então, assim, muito interessante essa questão dos sítios em Glória, né? Uns são misturados, mas 2 sítios me chamaram bastante atenção em relação a isso. Assim, a gente parar para observar o recorte social do Brasil, né, como foi falado no vídeo, e aí a gente vê a população negra com menos acesso a tudo, a informação, a mercado de trabalho. Então, a meritocracia, né, alguém comentou aqui, eu estava olhando aqui, a meritocracia, dentro dessa realidade racista brasileira, é burrice, né? Pois, enquanto quem é negro tem que trabalhar e estudar para alcançar o seu lugar de espaço, né? Quem está na classe alta, ele tem cursinho, ele tem pré-vestibular, ele tem intensivão, ele tem professor particular em casa, enquanto o morador de periferia, né, muitas vezes o morador do sítio, ele tem que ir para a lavoura, depois ele tem que ir vender o que produziu, para depois começar a estudar. Então, o que acontece hoje, né, que eu acho bastante válido, né, que são o mecanismo de cota universitária, né, eu acho um mecanismo válido, mas não por tempo indefinido. Eu acho que as cotas elas têm que ter um limite, um tempo limite, né? Um tempo limite de quê? Da gente conseguir fazer com que essas populações elas consigam alcançar as cadeiras das ciências, né? Das universidades, né? Para daí, né? Não agora, mas em alguns anos, haver a igualdade na ocupação dessas cadeiras, né? Que a gente ainda vê nas universidades públicas, que ela hoje existe, né? É muito maior o número de pessoas negras hoje estudando que a gente pensava 20 anos atrás, né? Mas eu sou de uma comunidade chamada Jatobá, em Ouro Preto, Olinda. Na minha comunidade, eu venho de comunidade, venho de projeto social, né? Através de uma prática cultural afro-brasileira, que foi a capoeira. Eu
consegui um caminho de estudo, resolvi estudar, foi o que me engrenou na minha vida, assim, pois eu vivia, né, uma realidade muito adversa, né, e aí foi o que me conectou e eu busquei melhoria para a minha vida, né? Mas é muito difícil a gente ter essa noção, essa percepção étnico-racial e, a partir dali, buscar uma mudança. Dona Fátima, ela citou, ela fez uma citação que é uma posição bastante difícil, uma mulher negra, né, professora de escola pública e oriunda da zona rural, né, se a gente pensa numa realidade capitalista, né, e tão agressiva quanto é o mercado de trabalho, né, aí chega uma pessoa no seu carro e tal, que seu pai traz, e todo o aparato acadêmico, com todo o recurso, com computador, iPhone, internet, tablet, né, e aí para a gente disputar com essa pessoa, né, então muitas vezes o racismo ele vai partir não só porque a gente é escuro, a gente tem a pele escura, mas muitas vezes porque a gente não tem aqueles bens materiais, porque a gente não tem aquela estética, porque a gente não usa a roupa da marca, né? Então, ele vai se configurar em diversos aspectos aqui no Brasil. Infelizmente. Isso é triste de falar. A gente em 2020, a gente ainda está tendo que tratar esses tipos de assuntos como falta de prioridade, né? Mas é para isso que a gente está aqui, é para isso que a REDEC chega, né? Para tentar amenizar esses danos, né? Então, o problema, espero que o problema, se existir esse problema em Glória, que a gente esteja como equipe para resolver, né? E se existir, a gente extinguir ele, né? O município educador, ele não pode ser racista. Ainda mais uma cidade tão rica culturalmente como a Glória de Goitá, famosa por sua diversidade cultural, pela criatividade do seu povo, né, na questão das artes plásticas, do mamulengo, né, enfim. Muito obrigado, viu, gente? Agradeço muito a vocês. Foi maravilhoso estar com vocês. A saudade, eu ainda não vi ninguém, mas eu já estou com saudade, né? Não vejo a hora de estar encontrando vocês, de estar fazendo essa parceria, e aí a gente está colocando a educação à frente, né, nessa luta contra o racismo. Foi uma palestra ótima, Marcelo. Acho que contribuiu muito com todos nós. Estamos todos completamente encantados e muita coisa para pensar. Então, gente, eu gostaria de pedir quem não colocou o nome ainda, o nome e a escola de onde vem, né? Coloque aqui no chat. E o link da avaliação eu vou colocar novamente. Estão dizendo que não estão abrindo, aí eu vou colocar novamente. Não deixem de avaliar, é muito importante para a gente entender como é que está seguindo essas formações que a gente está trabalhando, né? E eu gostaria de saber se Fátima ou Rafael gostaria de falar mais alguma coisa agora nesse momento, ou se eles já se sentem contemplados. Não, Fernanda, tá tudo bem, eu me sinto contemplada na fala aí. Foi ótimo a participação de vocês. Agradecer a todo mundo apenas, agradecer aos residentes, né? E Marcelo foi excelente. Agradecer a participação de todas as escolas. Eu espero que todos tenham colocado aí o nome, identificado a escola, o nome do professor. E dizer que esse tema não pode ser apenas discutido numa live, né? Vamos trabalhar também em outros momentos, quer seja remotamente ou não. E importante que isso seja discutido na nossa sala de aula. O professor fez uma provocação aí. Glória do Goitá não pode ter esse tipo de comportamento ou de sentimento, né? Arraigado dentro de um público como que seja a secretaria, a rede municipal de educação. Mas, infelizmente, sempre vai ter. Né? Eu, enquanto uma mulher negra, vinda de escola pública, da zona rural, de turmas multisseriadas, eu até coloquei meu depoimento, eu também sofri preconceitos,
era no meu trabalho, dentro da própria Secretaria de Educação, não agora, anos atrás, na escola, enquanto aluna, mas assim, isso, para mim, serviu como algo motivador, como algo que sempre me impulsionava para frente. Então, eu acho que esse meu depoimento, esse meu exemplo, eu gostaria que servisse para que as pessoas tomassem como exemplo isso aí. Não quero ser exemplo para ninguém. No entanto, ressalvar que essas coisas não podem servir para nos colocar para baixo e fazer desistir dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, não é? E de ser cada vez mais uma pessoa melhor. Melhor profissional, melhor mãe, melhor colega de trabalho, melhor pessoa. É isso. E deixar um abraço aí para vocês. E a gente se vê por aí. Vamos pensando o que mais a gente vai discutir com relação ao racismo, o que mais que a gente vai fazer. E aquele vídeo, para mim, é impactante. Aquele vídeo, para mim, é impactante. Quando eu assisti a primeira vez, é algo assim que a gente não pode esquecer. É levar aquela cena para o resto da vida. Obrigada, pessoal. Verdade. Marcelo, gostaria de falar algo? Não, agradecer a fala de Fátima. Sim, é sempre motivador, né? Ouvir as pessoas que trilham um caminho parecido, né, com a gente. E aí a gente vê que essas dificuldades não é só a gente que passa, né? Muita gente que passa, muita gente que consegue, né? E a gente converter essa dificuldade no potencial de criação, potencial, né, em potencial para a gente mesmo, pois se a gente só absorver isso aí, a gente acaba numa depressão, né? A gente acaba dependendo de medicamento, né? E aí a gente tem, consequentemente, uma decaída em nossa vida. Mas é muito bom escutar. Bom, então acho que a gente vai finalizando por aqui, né? E aí eu quero lembrar mais uma vez de vocês colocarem o nome e a escola aqui no chat para a gente poder fazer a ata. E quem ainda não respondeu a avaliação, estava com um probleminha de abrir o link, mas aí já foi solucionado, então é só clicar no link que vocês vão ser direcionados para a avaliação, e aí vocês podem fazer a avaliação. Quem for fazendo essas ações, a gente já pode ir se despedindo. Eu acho que foi um momento muito bom. Valeu, gente. Um abraço. Espero ver vocês logo, tá? Tchau.